Fala pessoal, Xande aqui na área trazendo palpite de futebol para essa sexta-feira, dia 12 de setembro. Vamos para cima. Galerinha, sugestão, né? Nossa sugestão do bilhete da quarta-feira deu green, né? Acertamos a dupla chance no Fluminense. Fluminense venceu aí de 2-0 e acertamos também o jogo do Corinthians, né? Deixei Corinthians com a dupla chance também e menos do que 4,5 gols na partida, né? Dupla chance do Corinthians e menos do que 4,5 gols, acertamos também. Então deu green nosso bilhete da quarta-feira. E no nosso bilhete da quinta-feira, né? Acertamos aqui já da nossa sugestão de bilhete. Acertamos aqui o jogo acima de 2,5 ou ambos marcam, né? Eu falei que era combinada de ambos marcam o jogo acima de 2,5. Bateu acima de 2,5, né? O Breidablik aqui, né? Decepcionou total, né? Mas acertamos nosso palpite do bilhete, né? O Breidablik, galera, vinha de umas 7 partidas sem perder, né? Do Acranes aqui, a sequência de invencibilidade aqui do Breidablik, e sempre dando ambos marcam, né, na maioria das vezes. Somente um jogo não deu ambos marcam dos últimos 7, né? E hoje o Breidablik perdeu, né? Ainda bem que ele perdeu e perdeu de 3-0, e para manter viva aí nossa sugestão de bilhete dessa quinta-feira, beleza? A gente comenta do resultado no próximo vídeo. Galerinha, vamos para cima, né? Vamos para cima nessa sexta-feira, trazendo jogos aqui da Arábia Saudita, Alemanha, segunda divisão, Noruega, e temos a Alemanha, primeira divisão também, França, Espanha, bem recheado aqui nossos palpites dessa sexta-feira, beleza? Se você gostar, galerinha, dos palpites do Xande, né? No final aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal se não for inscrito. Vamos para cima. Nosso primeiro jogo pela Arábia Saudita é o Al-Shabaab contra o Al-Azen. Galerinha, aqui temos a segunda rodada para ambas as equipes, né? O Al-Azen empatou seu jogo de estreia e o Al-Shabaab perdeu. Temos o Al-Shabaab vindo como mandante de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Al-Azen vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Confronto direto entre eles, favoritismo total aqui do Al-Shabaab, né? 5 vitórias seguidas, com 3 jogos acima de 1,5 gols. Pessoal, aqui eu vou acreditar em um jogo para gols, como o palpite mais provável. Eu vou em jogo acima do 1,5 para complementar um bilhete, jogo acima de 1,5 gols. Esse é meu palpite mais provável. E vou de Al-Shabaab com empate anula também, né? Como palpite mais provável, possível vitória do Al-Shabaab, mas vamos me precaver com empate, beleza? E o palpite de cotação maior, com mais risco, é a vitória do Al-Shabaab. Al-Shabaab para vencer a partida. Meu palpite de placar exato é 2-1 para o Al-Shabaab. Próxima partida é o Paderborn contra o Bochum, segunda divisão da Alemanha. Temos na classificação o Paderborn na 11ª colocação com 5 pontos e o Bochum 16º colocado, no primeiro time aqui na zona do rebaixamento com 3 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Paderborn vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Todos os 5 jogos acima do 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcam. E o Bochum como visitante, 3 vitórias e 2 derrotas. Tivemos também todos os 5 jogos acima do 1,5, todos os 5 jogos com ambos marcam. E nos confrontos direto entre eles, 3 vitórias do Paderborn e 2 empates. Todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. E 2 jogos deram ambos marcam. Pessoal, acredito também em um jogo para gols. Acredito em um jogo para mais do que 1,5 gol na partida. Esse é meu palpite mais provável. Jogo acima de 1,5 gols. E galerinha, no palpite de cotação maior, só vou naquela combinada. De ambos marcam o jogo acima de 2,5. Tudo junto, beleza? Palpite placar exato 2-2. Próximo jogo é o Bodø Glimt contra o Kristiansund, campeonato da Noruega. Classificação, o Bodø Glimt está aqui na liderança do campeonato, 45 pontos. E o Kristiansund é o 12º colocado com 24 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Bodø Glimt vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Corrigindo aqui, galerinha. Como mandante, ele vem de 4 vitórias e um empate. E o Kristiansund como visitante, 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Confronto direto entre eles, favoritismo total do Bodø Glimt. São 5 vitórias seguidas aí do Bodø Glimt. E o Bodø Glimt marcou pelo menos 2 gols em todos os 5 jogos. Deixa eu olhar aqui se o Bodø Glimt tem algum jogo. Tem jogo, né, galerinha? O Bodø Glimt tem jogo aí no meio da semana pela Liga dos Campeões, né? Então, vamos com um pouquinho de cautela, né, galerinha? Não vamos
investir, assim como se diz, o all-in aí, nesses jogos que tem jogos importantes no meio da semana, beleza? Que é o caso de outros jogos que eu vou trazer ainda. Eu vou falar ainda. Então, tem jogo importante do Bordeaux, né? Ele pode ir com um time mesclado aqui contra o Christian Sud, beleza? Galerinha, eu vou acreditar aqui como palpite mais provável. Vou na vitória do Bordeaux e marquei 1,5 gol na partida, para ele vencer e marcar mais que 1,5 gols. Palpite arriscado, para ele já vencer no HT. E handicap asiático menos 1,5, para ele vencer com 2 gols de diferença. Palpite placar exato, vou acreditar em um 2-0 para o Bordeaux. Se não tivesse esse jogo aí do meio da semana pela Liga dos Campeões, eu acreditava numa goleada maior, né? Espero que ele vença aí pelo menos de uns 2-3-0, beleza? Mas, galera, como eu já falei, né? Quando tem jogos em seguida, que é jogo muito importante, igual os jogos da Liga dos Campeões, esses times costumam poupar jogadores, beleza? Então, cautela aí nos investimentos. Galerinha, temos o Al Ittihad contra o Al Fatih, né? Liga da Arábia Saudita. O Al Ittihad venceu o seu jogo de estreia, tá aqui na segunda colocação, e o Al Fatih perdeu o seu jogo de estreia. Temos o Al Ittihad vindo de 5 vitórias seguidas, 4 jogos acima de 1,5 gols, e o Al Fatih vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto entre eles, 4 vitórias do Al Ittihad, né, e 1 empate, e tivemos todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Galerinha, aqui considerando o mando de campo do Al Ittihad. Galerinha, eu acredito em um jogo para gols aqui. Para gols não, galera. Aqui eu acredito para o Al Ittihad vencer um dos tempos. Esse é meu palpite mais provável. Para ele vencer o primeiro tempo ou o segundo tempo, beleza? Palpite de cotação maior, vitória do Al Ittihad. Quem quiser ser mais arrojado, Al Ittihad para vencer e marcar mais que 1,5 gols. Meu palpite placar exato é 2-0 para o Al Ittihad. Próxima partida é o Leverkusen contra o Frankfurt. Galerinha, ajuda o Xande, né? Clica no like aí, galera. Vamos fazer esse vídeo ter pelo menos 200 likes, beleza? 200 likes e 50 comentários. O Xande já fica muito feliz aqui, beleza? Então, para dar uma moral aqui, o Xande, clica nesse like e deixa um comentário aí para dar uma moral ao Xande, beleza? E se gostar do palpite e não for inscrito, se inscreve também. Galerinha, temos o Frankfurt na segunda colocação, fez 2 jogos, venceu as 2 partidas, e o Leverkusen fez 2 jogos, perdeu um jogo e empatou o outro. Temos o Leverkusen como mandante vindo de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e temos o Frankfurt vindo de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas do Leverkusen e todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida. Galerinha, temos aqui, né, como já falei, né, Leverkusen também vai jogar no meio da semana pela Liga dos Campeões. Corre o risco dele poupar jogadores aqui nessa partida, beleza? O Frankfurt também vai jogar, né? Então, 2 times que vão jogar a Liga dos Campeões no meio da semana, né? Eu acredito que ambas as equipes podem poupar jogadores. Eu vou acreditar, galerinha, que em um jogo para gols. Vou acreditar em um jogo para marca 1,5 gol, mas a cotação tá baixa, então vamos aquela combinada de tudo junto, né? Ambos marcam ou o jogo acima de 2,5, tudo junto. Ambos marcam o jogo acima de 2,5. Esse é meu palpite mais provável. E o palpite de cotação maior é jogo acima de 2,5 gols. Para sair pelo menos 3 gols na partida. Esse é meu palpite de cotação maior com um pouco mais de risco. E meu palpite placar exato, eu vou acreditar, galerinha, em um 2-2. Vou acreditar em um empate com gols. 2-2 é meu palpite placar exato. Próxima partida é o Marselha contra o Lorient, né? Lorient, a pronúncia não é essa não, galerinha, mas vai ficar assim mesmo, vai ficar mais fácil a pronúncia. O Marselha que vai jogar, né, pela Liga dos Campeões, vai jogar fora de casa contra o Real Madrid. Então, mesma situação dos outros times que eu já falei, né? Pode poupar jogadores. Temos na classificação o Marselha vindo na 10ª colocação com 3 pontos e o Lorient vem aqui na 15ª colocação com 3 pontos também. Jogando aí seu mando de campo, temos o Marselha vindo de 3 vitórias e 2 empates, todos os 5 jogos com marca 1,5 gol na partida, 4 jogos com ambos marcam, e o Lorient vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas do Marselha. O Marselha marcou pelo menos 2 gols em todos os últimos 5 jogos, né, que jogou como mandante aí contra o Lorient. Eu acredito, pessoal, na vitória do Marselha
mesmo poupando jogadores, acredito que ele tem condição de vencer essa partida. Então é Marcélia para vencer o jogo, esse é o meu palpite mais provável. Palpite de cotação maior, Marcélia para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Marcélia. Próxima partida pela Espanha é o Sevilha contra o Elche. Na classificação, o Elche, acho que a pronúncia é Elche, é o sétimo colocado com 5 pontos, e o Sevilha é o 12º colocado com 3 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Sevilha vem de 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, com 4 jogos acima do 1,5 gols, né? E o Elche, como visitante, 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória, todos os 5 jogos acima do 1,5 gols. Confronto direto entre eles, favoritismo do Sevilha, são 5 vitórias seguidas do Sevilha como mandante, beleza? E todos os 5 jogos com marquei 1,5 gol na partida. Pessoal, vou acreditar na dupla chance no Sevilha. Esse vai ser meu palpite mais provável. Vou de Sevilha com empate. Não é um jogo tão fácil para o Sevilha, né? Mas eu acredito que ele pode conseguir o empate jogando em seu mando de campo. E quem quiser uma cotação maior, Sevilha com empate anula. E eu vou acreditar em um possível placar exato. Eu vou de 2-0 para o Sevilha. O próximo jogo, campeonato da Inglaterra, segunda divisão, é o Ipswich contra o Sheffield. Na classificação temos o Sheffield mal no campeonato, né? Fez 4 jogos, perdeu os 4. E o Ipswich também vem mal no campeonato, está na 20ª colocação com apenas 3 pontos. Jogando em seu mando de campo, o Ipswich vem de 2 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória. 4 jogos acima do 1,5 gol, né? 4 jogos com ambos marcam. E o Sheffield vem de 4 derrotas seguidas, né? Como visitante e apenas uma vitória. E nos confrontos diretos entre eles, temos uma vitória do Ipswich, 2 empates e 2 vitórias do Sheffield. E 3 jogos com marca 1,5 gol na partida. O último jogo entre eles, com o mando de campo do Ipswich, foi em 2018. Tivemos um empate pelo placar de 1-1. Pessoal, eu acredito em um jogo para pelo menos 2 gols nessa partida. Eu vou de jogo acima do 1,5 gols como palpite mais provável, para complementar um bilhete, é jogo acima do 1,5, beleza? E o palpite arriscado é ambos marcam como palpite arriscado. E meu palpite placar exato, eu vou acreditar em 2-1 para o Ipswich, 2-1 para o time da casa. Próxima partida é o Benfica contra o Santa Clara, né? Benfica aqui também está com um jogo para o meio da semana, né? Vai pegar o Karabakh em casa, né? Então, aqui eu acredito que o Benfica pode poupar jogadores, galera, mas como ele vai jogar em casa, eu acredito que ele entre com um time forte amanhã contra o Santa Clara e tem a condição de vencer a partida. A cotação do Benfica está aumentando. Então significa, galerinha, que ele pode poupar jogadores, beleza? Quando um time favorito está com a cotação aumentando, é porque o mercado sabe de alguma informação que ele pode poupar jogador, pode ir com um time um pouco mais misto, beleza? Então, o Benfica aqui vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota, né, como mandante, e o Santa Clara como visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E confronto direto entre eles, 5 vitórias seguidas aí do Benfica, beleza? Pessoal, vou acreditar, né? Mesmo o Benfica poupando jogadores, e campeonato português, o time que quer ser campeão não pode perder pontos contra os times considerados pequenos, né? Tem que buscar a vitória de qualquer jeito. Então eu vou na vitória do Benfica como palpite mais provável. Palpite de cotação maior, um pouco mais de risco. Benfica para vencer e marcar mais do que 1,5 gols. E meu palpite placar exato é 2-0 para o Benfica. E o último jogo, né? Curitiba contra o Goiás, Campeonato Brasileiro Série B. Aqui é um joguinho carne de pescoço. Temos o Curitiba na liderança do grupo e o Goiás é o vice-líder, né? Está aqui na segunda colocação com 44 pontos, Curitiba 46. Curitiba que vem como mandante de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Goiás vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Confronto direto entre eles, 2 vitórias do Goiás, 2 empates e apenas 1 vitória do Curitiba como mandante. E tivemos apenas 3 jogos, né? Com marca 1,5 gol na partida. E todos os 5 jogos foram abaixo de 3,5 gols. Galerinha, aqui a cotação para jogo abaixo de 3,5 está muito baixa. Então não compensa aí num jogo abaixo de 3,5. Vou arriscar na dupla chance do Curitiba, né? Vocês sabem como é a Série B, né? Série B aqui é caixinha de surpresa, né? Jogos com muitas zebras, mas eu vou acreditar
na dupla chance do Coritiba com empate. E quem quiser uma cotação maior, casa com empate anula. Possível vitória do Coritiba, mas se precavendo com empate. E não vou arriscar mais do que isso nesse jogo, pessoal. Pessoal, aqui meu palpite de placar exato é 1-0 Coritiba, beleza? Galerinha, chegou até aqui, não é inscrito no canal Palpite do Xande? Gostou dos palpites? Daqui a pouco vem o bilhetinho. Mas se gostou dos palpites até aqui, deixa seu like, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa seu palpite de placar exato aqui no jogo. Vou procurar aqui do Benfica e Santa Clara. Meu palpite é 2-0, né? Deixa aqui seu palpite de placar exato para dar uma moral aqui o Xande, beleza? 50 comentários, galera, já fico feliz. 200 likes, não custa nada, beleza? Clica aí, dá moral. Vamos pra cima. Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galerinha. Vem com show, vem com o Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show, galerinha. Beleza? Pessoal, complementando as informações do nosso grupo VIP, apenas R$19,99 mensal. Você tem 7 dias para testar. Testou, gostou, continua. Se não gostar, que eu duvido muito, você pede a devolução do seu investimento, beleza? Quem está lá no grupo VIP está feliz, isso eu tenho certeza absoluta. Galerinha, tem um grupo free, né? Que é pelo Telegram, grupo VIP, Telegram e WhatsApp. Como participar, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? Vou deixar minha sugestão de bilhete para essa sexta-feira. Eu vou acreditar na vitória do Marcelo. Vou Marcelo para vencer a partida. E vou acreditar na vitória do Benfica. Vou acreditar que o Benfica pode vencer essa partida. Então sugestão de bilhete para sexta-feira. Benfica para vencer a partida. E o Marcelo para vencer a partida também. Beleza? Essa é a minha sugestão aí para sexta-feira. Galerinha, desejo para vocês uma excelente sexta-feira com muita paz, tudo de bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E vem com o Xande, porque o Xande é show, galera. Vem com o Xande Show.